A raiva que não peca. A estratégia revolucionária de Deus para lidar com quem te feriu. Não retribuam a ninguém o mal com o mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos 12, 17, 21. Sejam todos bem-vindos, amada família em Cristo, a mais um encontro abençoado aqui no Alecos do Leão. É uma alegria poder compartilhar da palavra que liberta, cura e transforma os mais profundos recessos do nosso coração. Hoje abordaremos um sentimento universal, porém extremamente complexo e destrutivo quando mal administrado: a raiva. Especificamente, a raiva que surge quando somos feridos, traídos ou injustiçados por outra pessoa. Quem nunca sentiu aquele calor subindo pelo rosto, o coração acelerado de indignação, os pensamentos girando em torno da ofensa recebida e um forte desejo de ver a pessoa pagando pelo que fez? Este sentimento é humano, mas a forma como lidamos com ele pode ser profundamente carnal ou divinamente espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, não ignora a realidade da injustiça nem a legitimidade da dor que ela causa. Em vez disso, ele nos apresenta uma estratégia radical, contra-intuitiva e revolucionária, que só pode ser vivida através do poder de Cristo em nós. Esta passagem é um chamado para uma resposta sobrenatural ao mal, uma resposta que quebra ciclos de violência e vingança e libera o poder transformador de Deus em situações aparentemente impossíveis. Vamos mergulhar juntos nestes versículos desafiadores, pedindo ao Espírito Santo que nos revele áreas em nosso coração onde a raiva tem governado e nos capacite a viver a liberdade do perdão. O capítulo 12 de Romanos é um marco divisório na carta. Os primeiros 11 capítulos expõem a grandiosa doutrina da salvação pela graça, através da fé em Cristo Jesus. A partir do versículo 1, Paulo faz o que é considerado a grande virada da epístola. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Tudo o que ele vai dizer daqui para frente sobre a vida cristã prática está fundamentado na imensa misericórdia que Deus nos demonstrou em Cristo. A ética cristã não é uma lista de regras, mas uma resposta de gratidão à graça recebida. É neste contexto que ele aborda o tema da raiva e da vingança. A instrução é clara e direta: não retribuam a ninguém o mal com o mal. Esta é a antítese do instinto natural humano, que é governado pela lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. O Evangelho introduz uma nova lei, a lei do amor, que recebe o golpe e se recusa a golpear de volta. Paulo não está pregando uma passividade diante do mal, mas uma ativa não retaliação. É uma escolha deliberada e poderosa de confiar a Deus a defesa da nossa causa. A ordem para procurarem fazer o que é correto aos olhos de todos e fazer todo o possível para viver em paz com todos fala de um testemunho público. A maneira como lidamos com ofensas pessoais é um dos testemunhos mais poderosos do Evangelho. O mundo espera retaliação. Quando escolhemos o caminho da paz, mesmo quando temos todo o direito de revidar, estamos mostrando uma realidade alternativa. O reino de Deus em ação. O coração da passagem, porém, está no versículo 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. A palavra-chave aqui é deixem. É um ato de transferência. É tirar o fardo pesado da justiça das nossas mãos fracas e colocá-lo nas mãos onipotentes e perfeitamente justas de Deus. A vingança é proibida para nós, não porque a injustiça não importa,
mas porque a justiça importa demais para ser administrada por seres falíveis e passionais como nós. Só Deus, que vê o coração, conhece todas as circunstâncias e é perfeitamente justo, pode executar a retribuição correta. Ele promete fazê-lo. Minha é a vingança, eu retribuirei. E então vem a estratégia mais revolucionária de todas. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber. Isto não é uma sugestão, é um mandamento, é a vitória prática sobre o mal. Ao invés de retaliar com a mesma moeda, retaliamos com bondade. Esta bondade não é um sentimento, mas uma ação deliberada. É um ato de guerra espiritual que desarma o agressor, quebra a expectativa do mal e pode, pela graça de Deus, levar à convicção e ao arrependimento. As brasas vivas sobre a cabeça, que muitos interpretam não como um símbolo de tortura, mas de purificação e convicção de pecado, como no altar do templo. O objetivo final é declarado no versículo 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Demi-jures, a pior derrota não é sofrer o mal, é ser transformado por ele, tornando-se igual àquele que te feriu. A verdadeira vitória é absorver o mal e respondê-lo com um bem tão grande que o ciclo de violência é quebrado na sua raiz. E isso nos leva a uma pergunta incômoda, porém necessária para nossa reflexão. Quem é a pessoa que mais desperta raiva em seu coração hoje? Você está tentando deixar essa ira com Deus ou está alimentando-a em segredo, planejando sua própria justiça? Lidar com a raiva de forma piedosa é um dos desafios mais práticos e diários da vida cristã. Não se trata de suprimir um sentimento legítimo, mas de canalizá-lo através da verdade do Evangelho para uma ação redentora. 1. Reconheça e nomeie sua raiva diante de Deus. Não a espiritualize dizendo está tudo bem, quando não está. Leve sua ferida, sua indignação e seu desejo de vingança até Deus em oração honesta. Ele pode lidar com a sua honestidade. Davi clamou no Salmo 58. Ó Deus, quebra os dentes na sua boca. Ele derramou seu coração raivoso diante de Deus. E foi lá que ele encontrou libertação para não agir por conta própria. 2. Pratique a transferência da justiça. Simbolicamente em oração, coloque a pessoa e a situação que te feriu em uma caixa. E então coloque essa caixa diante do altar de Deus. Declare com suas palavras: Deus, esta situação é pesada demais para eu carregar. Eu a entrego para ti. A tua justiça é perfeita, a minha é distorcida pela dor. Eu confio que tu farás o que é certo, no teu tempo e da tua maneira. 3. Quebre o ciclo com um ato de bondade intencional. Este é o coração da aplicação. Ore e peça a Deus que lhe mostre um ato prático, tangível e seguro de bondade que você pode fazer em direção à pessoa que te magoou. Pode ser um e-mail breve desejando bem, um pequeno favor, uma oração sincera por ela. Este não é um ato de aprovação do mal, mas um ato de guerra contra o mal que tenta te dominar. 4. Proteja seu coração da recontagem. Tome a decisão consciente de parar de repassar o filme da ofensa em sua mente. Cada vez que você revisita a cena sem levá-la a Deus, você está reacendendo a raiva e permitindo que a pessoa te fira repetidamente. Capture esses pensamentos e substitua-os por oração pela pessoa ou por meditação em versículos sobre o amor de Deus. 5. Busque sabedoria para os limites. Fazer o bem a um inimigo não significa se colocar continuamente em posição de abuso. Às vezes, o ato de bondade mais sábio é estabelecer um limite saudável e se afastar para permitir que Deus trabalhe, enquanto você ora e mantém um coração livre de amargura. Irmãos, a jornada de lidar com a raiva de forma divina é impossível na nossa própria força. Ela exige a graça sobrenatural de Deus. Agora, vamos nos achegar ao trono da graça, reconhecendo nossa necessidade dele e pedir um coração transformado. Pai de amor e justiça perfeita,
Nós nos achegamos a Ti hoje com corações honestos. Confessamos que a raiva, a mágoa e o desejo de ver a justiça sendo feita pelas nossas próprias mãos tem habitado em nós. Reconhecemos que este fardo é pesado demais para carregarmos e que tentar fazer justiça com nossas próprias forças só tem nos levado a mais dor e amargura. Senhor, neste momento nós escolhemos pela fé obedecer à Tua palavra. Nós transferimos para as Tuas mãos a situação que nos machuca profundamente. Entregamos a pessoa, nomeie mentalmente a pessoa, se possível, que nos feriu. Entregamos nossa dor e nosso direito de retaliação. Nós confiamos que Tu és o juiz perfeitamente justo e que farás o que é certo, no Teu tempo e da Tua maneira. Agora, Pai, nos enche do Teu Espírito Santo. Dá-nos a Tua paz que excede todo entendimento para guardar nossos corações e mentes. Dá-nos a coragem e a love sobrenatural para, guiados por Ti, praticarmos um ato de bondade que quebre as cadeias do mal e manifeste o Teu reino. Ajuda-nos a não sermos vencidos pelo mal, mas a vencê-lo com o bem, refletindo o caráter do Teu Filho, Jesus, que orou por seus inimigos na cruz. Concede-nos um coração perdoador, assim como nós somos perdoados por Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, guardem isto em seus corações. A maior vitória não é sobre a pessoa que te feriu, mas sobre o pecado que quer usar essa ferida para te corromper. Você é mais que vencedor por meio daquele que te amou primeiro. Se esta palavra falou ao seu coração hoje, escreva nos comentários: estou vencendo o mal com o bem. Sua declaração é um testemunho poderoso que encorajará outros a também escolherem o caminho da liberdade. Compartilhe este devocional com alguém que você sabe estar lutando contra a mágoa e o desejo de vingança. Você pode ser um instrumento que Deus usará para libertar um coração. Inscreva-se no canal Ecos do Leão e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos encontros. Amanhã continuaremos nossa jornada com um tema igualmente transformador. Lembrem-se, a estratégia de Deus pode parecer loucura para o mundo, mas é o poder de Deus para a libertação e a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus e a consoladora presença do Espírito Santo sejam com todos vocês.